Preciso escrever meu livro em ordem cronológica ou posso escrever cenas aleatórias e depois juntar elas? Eu acho que essa talvez seja uma dúvida comum entre escritores iniciantes. Se tem problema eu escrever uma cena do início, depois uma do meio e depois uma do final e depois voltar para o meio e depois ir para o final de novo. Bom, vocês já sabem que eu sou contra a regra absoluta de qualquer coisa na escrita. Mas como professora de escrita criativa, eu tendo sim a indicar um processo mais cronológico e é disso que a gente vai falar aqui hoje, principalmente da perspectiva de alguém que está começando a escrever agora, que está escrevendo o seu primeiro livro, o seu segundo livro, ainda tem um pouco de dificuldade de terminar o livro. Eu tô hoje escrevendo o meu terceiro livro e, na verdade, até hoje eu prefiro escrever em ordem cronológica, eu acho que faz mais sentido. Agora, planejar cenas, pensar no que vai acontecer mais pra frente, isso acontece com todos nós e é essencial também, tá? Que anotemos essas ideias, que planejemos essas cenas, não tem problema nenhum que isso aconteça. E não significa também que eu acho que se você for lá e decidir escrever uma cena fora de ordem, eu vou achar que você tá escrevendo de uma forma horrível, errada e que você tá cometendo um crime imperdoável. Não é 8 ou 80. Na verdade, escrever fora de ordem às vezes pode ser até necessário. Mas tem que tomar bastante cuidado com isso. Oi, eu sou a Lari, sou autora de fantasia, autora de Primavera de Cinzas e bora comentar opiniões sobre escrever livros. Já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal. O que acontece quando a gente escreve um romance, ou seja, uma narrativa longa, é que nós vamos precisar de uma estrutura de causa e efeito que sustente essa narrativa longa. E sendo uma estrutura de causa e efeito, onde uma coisa acontece porque outra aconteceu anteriormente, faz mais sentido, é mais aconselhável que essa história seja escrita na ordem em que essas coisas acontecem, ou que elas são apresentadas de uma forma que faça sentido. Ou no mínimo já saber a ordem em que as coisas acontecem, né? Já ter esse planejamento para se certificar de que essa ordem faça sentido com a lógica da sua história. Mas às vezes escrever uma cena importante mais pro final pode te ajudar a saber o que vai acontecer no meio. Tudo depende muito, mas eu vou dar um exemplo. Se você tem uma personagem que no início do seu livro é muito ingênua, muito bondosa, mas no final termina matando alguém, você agora tem um caminho que precisa preencher desde esse ponto inicial até esse final, que é muito oposto ao inicial. Então, desde o momento em que ela é uma pessoa super gentil até o momento que ela decide que tá tudo bem matar alguém por qualquer motivo que seja. E isso por si só já pode trazer uma ideia bem boa do que pode ser esse caminho. E precisa ser um caminho onde essa personagem vai entender coisas sobre o mundo ao redor dela que vão mudar ela a ponto dela decidir que tá tudo bem matar alguém. Mudar essa visão, sabe? Uma sucessão de causa e efeito que vai terminar ali, não literalmente, mas que vai chegar até ali. Isso acontece, por exemplo, com a Lucy de Fallout, dando um exemplo mais popular, e com a Lyria de Primavera de Cinzas. Mas essas duas jornadas, a da Lucy e a da Lyria, são duas jornadas completamente diferentes, porque são duas personagens que têm características diferentes e que têm vivências diferentes específicas para tornar elas exatamente quem elas são e para que quem elas são faça sentido com a história que você está contando. Então elas mantêm essa lógica interna. O que eu recomendo fortemente é saber onde a sua protagonista começa e onde ela vai terminar. Ter esses dois pontos vai te ajudar a construir o meio. E aí a minha recomendação é que você construa esse meio em ordem cronológica. E aí você vai ter certeza de que as cenas vão ter conexão e a história não vai ficar fragmentada, sabe? E também é importante para que você não se perca naquilo que você está escrevendo. Porque às vezes também tem essa possibilidade, né? De pensar assim, então eu posso escrever a cena que eu quiser, na hora que eu quiser, porque eu posso fazer aqui e tal. E aí você acaba se perdendo no tipo, eu escrevi essa cena aqui, aí eu escrevi aquela outra cena, mas você vai ver e, tipo assim, não tem muita conexão uma com a outra. E aí, de repente, você tá pensando, meu Deus, o que eu faço? Então você precisa procurar essa lógica interna e se manter fiel a ela. Uma coisa sucede a outra, que sucede a outra, que sucede a outra, para que a história tenha sentido como uma narrativa longa. E veja, aqui não quer dizer que coisas absurdas não possam acontecer. Só que essas coisas absurdas precisam ser coerentes com a linha de causa e efeito que você criou. E que elas precisam ter porquês muito bem definidos para que o leitor compre elas também. Lá na Academia de Histórias Fantásticas, que é o meu curso de escrita criativa, a gente vê bastante de como criar essa estrutura e também exemplos de como criar essa estrutura. Porque também ela é precedida de outros aspectos que, se não forem bem trabalhados,
trazem essa dificuldade no planejamento de cenas e na escrita dessas cenas em si. E aí dão aquela travada na gente, sabe? Porque por mais que você saiba que a história precisa ser uma causa e efeito, você não sabe muito bem o que vai ser essa causa e efeito, mas ter essa estrutura que a gente aprende lá na Academia de Histórias Fantásticas ajuda a descobrir o que vai ser essa trajetória. Então você precisa, por exemplo, aprender a trabalhar a sua protagonista e o seu conflito muito bem. E eu juro, gente, parece mágica fazer isso. Faz a história, parece que quase que se escrever sozinha. Não escrever sozinha, mas as ideias para a história vêm muito mais facilmente, você sabe muito bem o que você está fazendo. E aí você acaba querendo escrever em ordem cronológica. Porque pensa assim, se você não está escrevendo, se esse for o seu motivo, tá? Pode ser que não seja, mas se você está escrevendo a história e aí você quer pular para uma outra cena, porque aquela outra cena é mais interessante de escrever, talvez você não esteja escrevendo uma história tão interessante assim. Por que que você não quer escrever aquela cena que vem antes da outra, mas o leitor teria que querer ler ela, sabe? É uma lógica um pouco falha, pode ser que não seja bem assim que aconteça, né? Claro que a gente tem cenas que a gente quer mais escrever do que as outras, porque tem mais coisas que acontecem, coisas importantes que acontecem, é muito emocionante escrever essas cenas, mas você precisa se certificar de que cada cena tem algo interessante para o leitor, porque senão não rola. Então, é uma das formas, um pouco falha, igual eu falei, não é assim 100% científico isso aqui que eu tô falando aqui, mas uma das formas de medir se o teu livro ele tá interessante e se o leitor ele vai gostar de ler o teu livro, é se você tá gostando de escrever ele. Claro, sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter essa questão de, nossa, eu tô com preguiça, ou então, nossa, que difícil que tá escrever essa cena, eu tenho uma dificuldade aqui ali e tal, mas você precisa achar o teu livro interessante pelo menos um pouquinho, e a cena que você tá escrevendo interessante pelo menos um pouquinho, porque precisa ser algo que você quer contar, que você acha que vale a pena contar, sabe? Isso da escrita criativa ajuda muito com essa questão de descobrir o que fazer, como fazer, traz as perguntas certas para você encontrar as respostas para elas. E um mapa onde você tem caminhos diversos para escolher o que fazer com a tua história. A Academia de Histórias Fantásticas está disponível por apenas R$ 34,90 por mês. Um módulo básico que eu tenho certeza que vai te ajudar a tirar a ideia da cabeça para colocar ela no papel. E muito mais aulas novas todos os meses, que a gente vai aprender a destrinchar todos os aspectos da escrita criativa sem regras absolutas. Eu sempre falo isso, sempre vou falar, porque é o meu maior orgulho desse curso. Não tô aqui para te vender o que é certo e o que é errado, tô aqui para te ajudar a pensar e a aprender a construir histórias. É tudo muito feito para avivar a sua criatividade e ajudar você a escrever essa história que eu sei que tá aí na tua cabeça e não tá indo pro papel há muito tempo. Você pode estudar como e onde quiser, as aulas são gravadas. Então vem escrever, o link tá aqui embaixo. No mais, como eu sempre digo, o processo é difícil, ele não é linear. Muitas vezes você vai voltar em cenas que você já escreveu para relembrar detalhes, acrescentar outros detalhes. As edições do livro vão vir depois para adicionar mais coisas, para consertar furos e tirar outras coisas que estejam talvez sobrando ali. Então, acho que o meu maior conselho aqui é não tenha medo de escrever e de errar. Histórias Fantásticas ele ajuda muito com isso também, porque eu acho que grande parte dessa insegurança ela vem do não saber, né? Do não saber como funciona uma história. Então, é isso. Se você sente que precisa da escrita criativa, estude. E todo escritor precisa, tá? Por mais habituado e por mais experiente que seja, sempre tem algo novo a aprender. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um gostei aqui embaixo e um comentário com uma sugestão de próximo vídeo sobre escrita, com a sua maior dúvida sobre escrita criativa, ou com a sua maior dificuldade sobre escrita criativa, que eu vou tentar trazer aqui um vídeo pra gente desvendar essas minúcias. Um beijo e até o próximo!